E aí, pessoal, beleza? Já estão se acostumando com o VS Code? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick e no tutorial de hoje a gente vai começar a se familiarizar com mais uma plataforma que vai ser muito útil para a gente desenvolver nossos códigos, o Jupyter Lab. Bora lá? Seguindo então aqueles passos que a gente viu já nos vídeos anteriores, para abrir o Jupyter Lab a gente abre a janela de comando, a gente procura aqui cmd e digita Jupyter Lab separado aqui na janela. A gente espera alguns segundos e a plataforma já abre automaticamente aqui na nossa aba localhost 8888. E assim que ela abrir, a gente tem essa tela inicial, que a gente pode começar um novo notebook, abrir o console, ou então essas outras opções que eu vou explicar daqui a pouco. A gente vai começar criando um novo notebook, clicando aqui, mas eu queria só mostrar para vocês também que aqui do lado a gente tem essa janela, que ela funciona como se fosse um Windows Explorer, então a gente pode navegar pelos nossos diretórios, e esses arquivos aqui são os mesmos que vão aparecer caso você vá para esse caminho específico pelo Windows Explorer mesmo. Então a gente vem aqui, cria um novo notebook, e nesse vídeo de hoje, os exemplos que eu vou mostrar aqui vão ser bem básicos do ponto de vista de programação, mas é mais para vocês sentirem, se familiarizarem com a plataforma mesmo, então não estranhem. Então, começando aqui, cada célula do notebook ela funciona como se fosse um arquivo de Python normal que você pode executar ou clicando nesse triângulo aqui. Também a gente tem a opção de rodar esse mesmo arquivo apertando Ctrl Enter. A gente aperta e você vê que o cursor continuou aqui na lateral dessa mesma célula. Ou então a gente pode apertar Shift Enter, que ele vai rodar e já passar pela célula de baixo. Outra coisa que eu queria atentar para vocês nesse primeiro momento é que aqui do lado, vocês estão vendo o número 3, quer dizer que essa célula foi a terceira célula a ser executada nesse notebook. Se a gente rodar ela aqui de novo, a gente vê que aumenta para 4 e por aí vai, né? Daqui a pouco vocês vão ver por que isso é bom prestar atenção. Vou pegar outro exemplo aqui, colocar na segunda célula, para a gente ver o que vai acontecer quando a gente põe esse tipo de código numa célula. A gente executa, a gente imprimiu duas vezes a variável b, mas a gente vê que cada uma delas, a variável b tem um valor diferente, né? Esperado, assim como a gente já viu no VS Code. E se a gente vier aqui e colar só o print b aqui, o que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter algum resultado ou não? A gente tem o último resultado que foi atribuído à variável b. Então, são pedaços de códigos individuais e independentes, mas o valor das variáveis são mantidos entre uma célula e outra. Então, se eu vier aqui, por exemplo, copiar a variável b, vier numa célula aqui de baixo, você vê que eu já estou até fugindo da sequência padrão de programação, né, que é ter o seu código executado de maneira linear. Eu estou colocando a variável aqui embaixo e vou colocar o valor 4 para ela. Se eu executar essa função aqui de novo, você vê que ela continua imprimindo 3, né? Porque eu ainda não executei. Você está vendo que não tem nenhum número aqui do lado dessa célula. Mas a partir do momento que eu executar essa célula, a hora que eu executar essa célula de cima, ela passa a ter o valor que a gente definiu aqui embaixo. Só que vai ter hora que a gente não vai querer manter esses valores mais na memória. Como que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui em kernel e dar um restart kernel. Que daí, fazendo isso, todos os valores das variáveis foram reiniciados. Então, se a gente vier aqui e rodar essa célula de novo, a gente vai receber o aviso de que a variável b não está definida. A gente também pode usar esse mesmo recurso clicando com o botão direito aqui na lateral. Então, a gente pode reiniciar o kernel, a gente pode limpar os outputs das células. Então, suponha que a gente não quer mais esse... A gente roda essa daqui, a gente tem a variável b com o valor 3, a gente não quer apagar o valor da variável da memória, mas a gente não quer que isso daqui fique aparecendo aqui, né? Nesse caso, para a gente não muda muita coisa, mas às vezes isso daqui é um log de um monte de informação que vai te atrapalhar, vai só ficar poluindo sua tela. Então você pode vir aqui e colocar Clear Outputs. Você apagou
só a saída dessa célula, mas se você rodar essa daqui, a gente vê que o B ainda continua com o valor 3. Então, apagar o output não zera os valores das variáveis que ficam em memória ao longo da execução do seu notebook. A gente também pode vir aqui e limpar todas as janelas, todos os outputs. Então, você limpa o notebook completo, mas, de novo, as variáveis continuam lá. E clicando com o botão direito, ou então clicando em kernel aqui, vocês têm várias outras opções. Vocês podem, por exemplo, interromper o kernel caso vocês tenham uma célula que está travada em algum processo, ou então reiniciar o kernel limpando todos os outputs, ou reiniciar o kernel rodando todas as células. Eu não vou ficar mostrando um por um aqui, porque acho que vocês já entenderam a ideia, mas depois dá uma experimentada com essas outras opções aqui e vejam o que acontece com cada uma delas. O próximo assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os atalhos no teclado. Também não vou mostrar todos, mas os mais úteis, para a gente não precisar ficar toda hora usando o mouse, vir aqui, roda a célula, daí vem, clica na outra célula, roda ela. A gente está aqui na primeira célula, eu vou zerar só para a gente começar do zero. Mas aqui com Ctrl Enter a gente roda e continua no mesma célula. Se a gente ficar segurando Ctrl e rodar, a gente vê que vai aumentando o número ali, mas a gente nunca passa para a célula seguinte. Se a gente segurar o Shift e rodar, a gente vai rodar, foi para o número 10 ali, só que o cursor passa para a célula de baixo. Então, se a gente apertar Shift Enter de novo, a gente roda e vai para a célula de baixo. Se a gente apertar Shift Enter, roda e vai para a célula de baixo, por aí vai. A gente também tem a opção, se a gente apertar Enter, sem segurar nenhuma outra tecla, a gente entra na célula para editar ela. Então, a gente está aqui dentro e pode editar. Se a gente aperta ESC, a gente sai dessa célula e pode navegar com as teclas de seta para cima e para baixo entre as outras células do notebook. Então, eu posso subir aqui, apertar Enter, entro nela, edito, digito qualquer coisa aqui. A hora que eu terminei de editar, eu aperto ESC, saio dela. Eu posso rodar ou não ela, né? Se eu apertar só ESC sem apertar Ctrl Enter nem nada, eu vou acabar não rodando o código que está dentro daquela célula. Eu também posso copiar as células. Se eu vier aqui do lado da célula, clicar só na letra C, eu copiei ela. Agora, se eu vier aqui embaixo e clicar na letra V, eu colo aquela célula que eu copiei ali em cima. Se eu quiser deletar uma célula, eu posso apertar 2 vezes a letra D e eu deleto ela. Se eu quiser desfazer alguma coisa que eu fiz, eu posso clicar com a letra Z e daí eu desfaço o delete que eu fiz na célula aqui. Então eu vou deletar aqui, vou deletar, deletei um monte de célula e agora suponho que eu quero criar outras células. Eu posso clicar B para ir criando células abaixo da célula que eu estava inicialmente, de below, ou então A, de above, para a gente criar a célula em cima da célula que eu estava com o cursor originalmente. Tudo isso você pode fazer também pelo mouse, clicando aqui no sinalzinho de mais e no triângulo para rodar as células e tudo mais. Mas esses atalhos, conforme vocês forem pegando prática, vão fazer vocês economizarem bastante tempo na hora de executar os notebooks de vocês. Outra coisa que eu não comentei com vocês ainda é que aqui em cima, se você clicar aqui, você vê que as células elas têm a opção de ser uma célula de código, uma célula de Markdown ou então uma célula RAW, que é o valor bruto sem nenhuma edição ali do texto. Na célula de Markdown, você tem a opção de criar títulos, negrito ou outros recursos, que eu até preparei um outro notebook aqui para já deixar de exemplo, para a gente não ficar gastando tempo fazendo ele ao vivo aqui. Mas isso daqui é muito útil quando você vai trabalhar, às vezes, em algum projeto de laboratório, fazer um relatório, ou então colocar alguma coisa que envolva programação em um trabalho acadêmico, um TCC. Então, aqui, por exemplo, essa célula aqui é de Markdown. Você vê que você tem os recursos aqui para adicionar imagem. Essas imagens podem vir de arquivos da internet, ou então se você colocar o caminho para alguma imagem no seu diretório, também funciona. Aqui
tem um exemplo de como você pode usar Markdown para criar títulos e subtítulos. Com asterisco você coloca negrito, colocando o menos na frente de uma linha você cria uma lista. Aqui embaixo a gente vê que a equação de Torricelli aqui em cima está no padrão LaTeX, enquanto aqui embaixo está no padrão código. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê o que eu tive que escrever para que eu colocasse ela em formato de código ou no formato LaTeX. E tudo isso é muita coisa para decorar, né? Então, para te ajudar com a questão do Markdown, tem esse site aqui, markdownguide.org Basic Syntax. Vocês conseguem, eu vou deixar esse link na descrição, mas vocês conseguem ver em mais detalhes como que vocês podem deixar uma célula de Markdown bem ajeitada e bem bonita, assim, para ficar uma boa apresentação no trabalho de vocês. E aqui eu trouxe 2 exemplos do último vídeo, mas é só para mostrar que aqui a gente pode continuar editando como se fosse uma célula de código normal, aqueles atalhos Ctrl Enter e tudo mais continua valendo. São células de código como todas as outras, aqueles recursos ali, o jogo da velha para fazer um comentário também continuam valendo. A única diferença é que você pode deixar todo o notebook mais apresentável, podemos dizer assim, com essas células de Markdown. E com isso a gente também tem a opção, se a gente vier aqui e der um Ctrl P, por exemplo, a gente pode imprimir isso e exportar o PDF para compartilhar com um colega de trabalho ou publicar em algum lugar. Acho que para cobrir aquela página inicial, falta falar do console. Aqui, isso daqui funciona como se fosse código de Python mesmo. A gente pode executar 2 mais 2 igual a 4. A gente pode fazer aqui A é igual a 1 e executar. Se a gente colocar print A e executar, a gente vai imprimir o número 1. Então ela aceita comandos como se fosse Python também, mas é um misto entre o Python e também a janela de comando ali que a gente tem aqui, por exemplo. Então, se ela não aceita todos os comandos que a janela de comando traz, mas se a gente colocar um ls, por exemplo, e rodar, a gente vai listar todos os arquivos que estão no nosso diretório. Se der um pip version, a gente consegue ver qual que é a versão do pip que a gente tem instalada na nossa máquina. A gente pode fazer também um pip install para instalar outros pacotes por aqui. Enfim, eu não uso muito, mas é um recurso que eu achei interessante mencionar, já que está na página inicial ali. Outro recurso que a gente tem é esse Show Contextual Help, que se a gente vier aqui em outro código e clicar aqui na função print e voltar aqui, a gente vê que aqui ela dá uma descrição do que essa função print faz. E isso vale para todas as outras funções também, então isso até que é uma janela razoavelmente útil, mas também uso pouco. Geralmente, quando eu estou desenvolvendo algum código mais longo, acabo usando o VS Code, que se a gente vier aqui, a gente vê que é só passar o mouse por cima que a gente também tem as mesmas informações. Agora seria muito legal se vocês continuassem praticando, peguem os códigos dos últimos vídeos, coloquem no Jupyter Lab, rodem eles numa única célula, dividam em múltiplas células, vejam como que isso vai afetar o funcionamento de cada script e também explorem mais as funcionalidades que a gente viu no vídeo de hoje. Se vocês querem ficar por dentro dos próximos tutoriais, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e não esqueçam de deixar o like no vídeo para dar uma força pro canal. Valeu, até a próxima! Primeira? E em menos de 1 hora.